O interesse do Internacional pelo atacante Rafael Navarro, de 21 anos, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, esquentou de vez. O jornalista Vene Casagrande informou que a direção colorada inclusive já se reuniu com o staff do jogador, que é conhecido por dar muitas assistências e um salário baixíssimo, inclusive para o patamar do Botafogo. Enquanto isso, a direção do Internacional segue viabilizando a rescisão contratual de Paulo Guerreiro, que segue na Alemanha enquanto recebe ofertas de alguns outros times. A preparação para o jogo de domingo contra o Palmeiras segue. Lindoso e Maurício estão sendo avaliados pelo departamento médico, mas devem ser liberados antes da partida. E Edenilson estará de volta e hoje fez mais uma partida com a camisa da seleção brasileira. Esse é o Diário do Inter KTO, quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Peço desculpa porque hoje eu atrasei o diário, tive aí alguns problemas, alguns percalços, mas estou trazendo para vocês o resumo completo do que aconteceu no dia do Internacional. Se eu falar um pouco baixo para não acordar os vizinhos, tá? Mas vamos lá, vamos passar as notícias que é o que importa. E eu começo falando sobre Rafael Navarro. Quem é Rafael Navarro? É um atacante de 21 anos que joga pelo Botafogo, é um dos destaques da equipe do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro e você já deve ter visto em alguns portais, o Revista Colorada publicou algo em relação a isso, outros colegas já haviam noticiado esse detalhe de que o Internacional estava monitorando e observando o jogador, que tem contrato com o Botafogo somente até o final dessa temporada e, portanto, já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, já que estará livre na próxima temporada e o Inter se credencia como um clube que pode querer contratar esse jogador. Busquei algumas informações em relação a isso, mas o que mais esquenta essa notícia hoje é o fato de que o Vene Casagrande, que é um jornalista muito bem informado no Rio de Janeiro, ele trouxe a informação de que a direção do Internacional se reuniu com o empresário do jogador, que é o Carlos Costa, e por mais de uma vez. O que se fala em relação a esse atleta lá no Rio de Janeiro? Ele tem vínculo com o Botafogo somente até o fim do ano. Não vai renovar e eu já explico o porquê, porque eu apurei algumas questões em relação a isso. Não vai renovar. Então ele quer uma projeção de exterior, preferencialmente Europa, na próxima temporada. E aí dois clubes estão com ele na mira. Um deles é o Internacional, que está apresentando uma proposta, está mostrando para ele um projeto para que ele venha para o Inter, e o outro é o Miami FC, da Major League Soccer. Só que como o cara quer Europa, talvez o Internacional seja uma porta de entrada na Europa mais interessante do que a Major League Soccer, que não é lá um mercado muito exportador, mas é uma decisão que o Rafael Navarro terá de tomar. Eu busquei informações em relação ao contrato desse atleta, tá? Ele era da base do Atlético Goianiense, ele se destacou em um campeonato goiano sub-20 e o Botafogo trouxe ele. E aí ele começou a jogar nesse campeonato carioca, rendeu bem e aí vem sendo um dos destaques do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Só que o salário do cara é baixíssimo. Ele tem contrato até o fim desse ano e ele não vai ficar no Botafogo porque ele ganha 30 mil reais por mês. Se ele vier para o Internacional ou se ele for para o Miami FC, é muito provável que esse cara multiplique por 10 essa quantia que ele ganha ou algo perto disso. O patamar salarial dele vai estar bem fora daquilo que o Botafogo pode ou até pretende pagar para esse jogador. Por isso não tem como ele ficar no Botafogo, ele vai sair, não vai renovar o contrato por lá porque ele vai sair de graça. É essa a ideia do atleta mesmo, o Botafogo já se conformou com isso, vai manter o jogador no restante da Série B do Campeonato Brasileiro para garantir o acesso e já sabe que vai perder ele para a próxima temporada, tá? Eu busquei algumas informações em relação ao perfil desse jogador. O que eu ouvi é que ele tem algumas características semelhantes ao do Yuri Alberto. Eu estou falando característica, eu não estou falando patamar. Ele está numa prateleira abaixo do Yuri Alberto, por exemplo, ele não frequentou seleções brasileiras de base, mas ele tem algumas características parecidas. Ele é muito forte fisicamente, ele tem um bom jogo aéreo, é um bom finalizador. Ele não é tão rápido quanto o Yuri Alberto, ele é um pouco mais lento, apesar de ter uma explosão física bastante interessante. Ele não tem a técnica refinada do Yuri Alberto, ele não é habilidoso como o Yuri Alberto é, mas é um centroavante interessante, principalmente porque tem 21 anos, porque é uma negociação
que é interessante, uma oportunidade de negócio interessante e de um jogador que pode ali na frente ter uma prospecção ou até um crescimento dentro do Internacional. Lembrando que com a liberação do Paulo Guerreiro, o Inter procura um atacante para fazer companhia com o Yuri Alberto. E o Rafael Navarro seria esse cara. Ele pode atuar com outro atacante também. Ele é um atacante que tem muitas assistências, é o líder de assistências do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E a característica dele é que ele é muito inteligente para se movimentar. Ele abre muitos espaços para a entrada do Chay no Botafogo, para a entrada de outros jogadores que vêm marcando. E aí ele utiliza também essa inteligência de movimentação para ceder assistências para os seus companheiros. É um jogador interessante, não é um craque, mas o Inter está de olho porque é o perfil aquele que o Inter quer, jogadores jovens que não tem grande custo de mercado para reforçar o seu time pensando na próxima temporada. Eu diria que é uma boa chance desse jogador pintar aqui no Beira-Rio na próxima temporada, tá? O próximo assunto que eu trago aqui, eu sigo no comando do ataque, mas agora eu falo sobre o Paulo Guerreiro. Hoje o nosso colega Eduardo Deconto, do Globoesporte.com, ele trouxe informação de que alguns clubes do Brasil e do Peru buscaram informações e propostas sobre o Paulo Guerreiro. Bom, o que ele apurou em relação ao Guerreiro é que ele mesmo garante que não quer voltar para o Peru agora, que ele quer esperar mais um pouquinho e que ele deve buscar um outro mercado a partir da próxima temporada. O Guerreiro segue na Alemanha, fazendo tratamento para o joelho e cuidando de algumas questões pessoais, e ele deve ter a rescisão contratual publicada a qualquer momento. Pode até ser que saia hoje, na sexta-feira, a rescisão contratual do Paulo Guerreiro. Já está praticamente tudo certo entre as partes, o Internacional e o jogador. Próximo assunto que eu trago aqui, e aí já pensando na preparação para enfrentar a equipe do Palmeiras, são os jogadores que estavam no departamento médico, ou que estão no departamento médico. Rodrigo Lindoso e o Maurício seguem sendo observados e não tem nenhuma atualização em relação a eles. Rodrigo Lindoso saiu com desconforto muscular na coxa esquerda e o Maurício saiu com uma pancada na coxa direita. Se o Lindoso não puder jogar, o Johnny entra na vaga dele. O Maurício, provavelmente ele vai ser banco do Edenilson, que está retornando ao time. Mas essas são as dúvidas do Diego Aguirre para o jogo de domingo. Hoje, o time do Inter se reapresentou à tarde, fez uma atividade regenerativa no CT Parque Gigante. Aliás, sobre Edenilson, que volta agora para o Internacional na partida de domingo, ele entrou em campo, hoje contra o Uruguai. Ele entrou por volta ali dos 41 minutos do segundo tempo e jogou bem. Participou de algumas jogadas, ia dar uma assistência para o Neymar, numa tabela que ele faz com o Neymar, ele ia deixar o Neymar na cara do gol, só que aí o jogador do Uruguai acabou fazendo a falta no Neymar e aí impediu a assistência do Edenilson. Eu já estava com a thumb pronto, ia ser pifou o Ney. Não deu para o Edenilson dar essa assistência, mas ainda assim ele participou ali de 5 minutos finais de uma maneira interessante e vira uma opção para o Tite, pensando em Copa do Mundo do Catar de 2022. Agora a direção do Internacional deve trazer ele do Rio de Janeiro para Porto Alegre para que ele treine sábado e jogue no domingo contra a equipe do Palmeiras. Para fechar, gente, vamos falar de KTO, porque eu errei. Eu errei acertando. Vocês lembram que eu tinha dito que tinha errado a minha múltipla? Eu não errei. Eu não errei. Eu achei que eu tinha apostado no Grêmio, mas um lapso de lucidez apareceu na minha mente e eu apostei no Fortaleza. E cara, olha a odd disso, era 50. Eu joguei 2 pila e veio 114. Como é que eu jogo, tá? Eu depositei 50 reais, eu coloquei o cupom a dupla, é lógico, o cupom é meu. Coloquei o cupom a dupla, chamei os caras no chat, ganhei 20% de bônus no meu primeiro depósito, que era de 50, então ganhei 10. Então eu tinha 60 reais. E foi o que eu coloquei até agora de dinheiro na KTO. E fui jogando. Só que eu perdi muito, fui perdendo muito. Aí eu tava com 30 reais. Joguei 2 nessa múltipla, ganhei 114. Eu tô com 140 agora. Então, cara, eu fiquei jogando um tempão, brincando, e agora consegui dobrar aquele dinheiro que eu tinha. É uma boa. Vai na KTO, te registra, coloca o cupom a dupla, vai por mim, que tu não vai te arrepender, beleza? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Ainda hoje, porque eu me passei, né? Já é mais de meia-noite, já é sexta-feira. Ainda hoje tem mais conteúdo aqui do A Dupla. Beijo.